Olá, estudante. Nessa terceira aula do curso de Cálculo 1, a gente vai ver um pouco sobre o módulo de um número real e a função modular. O módulo de um número real é definido como está aqui no slide. Então, o módulo de R vai ser igual a o próprio R, se R for positivo, e vai ser igual a menos R, se R for negativo. Equivalentemente, aí você tem que o módulo de R é igual a raiz de R ao quadrado. Então, essas duas formas de definir o módulo, elas são equivalentes. Às vezes é mais conveniente usar uma, às vezes a outra. A gente vai ver aqui algumas situações. Eu vou falar um pouco de duas propriedades importantes do módulo de um número real, que primeiro que o módulo de um número R é igual ao módulo do seu oposto, ou seja, o módulo de R é igual ao módulo de menos R. Por exemplo, aqui eu coloquei o módulo de menos 3. Como menos 3 é um número negativo, então, pela primeira definição que a gente viu lá, o módulo de menos 3 vai ser menos 3. Menos 3 é 3. Da mesma forma, o módulo de 3 é igual ao próprio 3, certo? Porque 3 é positivo. Então, a gente verificou aqui que o módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3. Os dois são iguais a 3. Então, isso corrobora essa afirmação aqui, que vale em geral para todos os números reais. Outra propriedade importante aqui, quando eu pego o número R e multiplico por outro número, tomo o módulo desse produto, o resultado vai ser o produto dos módulos. Então, o módulo do produto é o produto dos módulos. De fato, como a gente vê aqui, o módulo de AR, agora usando aquela outra definição do módulo, como sendo a raiz do quadrado do número, então a raiz de A vezes R, isso tudo elevado ao quadrado. Bom, como a raiz de primeiro, como o quadrado de um produto é o produto dos quadrados, então A vezes R ao quadrado é A ao quadrado vezes R ao quadrado. E quando eu tiro a raiz do produto, também é o produto das raízes. Então, isso fica raiz de A ao quadrado vezes raiz de R ao quadrado. Por definição, esse primeiro aqui é o módulo de A e esse segundo é o módulo de R. Então, a gente tem aí essas duas propriedades que a gente vai usar bastante quando a gente estiver estudando o limite. Vamos falar um pouco agora do módulo visto de uma forma mais geométrica. Então, é uma outra forma de entender o que é o módulo de um número real. O módulo de um número R vai ser a distância entre R e o zero. Então, se eu olho para a reta real, como está aí, o módulo do número vai ser a distância entre esse número e o zero. Você vê aqui, então, claramente no desenho que o módulo de R é igual ao módulo de menos R, porque a distância de menos R até zero é igual à distância de R até zero. É o que está escrito aqui. Tá bom? Os dois são iguais a R. A partir disso, a gente pode pensar na desigualdade triangular. Então, quem fez geometria analítica viu muito lá desigualdade triangular quando você trata da norma de um vetor, certo? Aqui, a desigualdade triangular para números reais, a gente tem que o módulo de número R mais S vai ser menor ou igual a módulo de R mais o módulo de S. Então, o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. É isso que está
escrito aí, que é a desigualdade triangular. Então, eu vou fazer uma justificativa para a desigualdade triangular. Vou dividir em dois casos. Primeiro, se R e S têm o mesmo sinal. Nesse caso aqui do desenho, R e S são números negativos, por isso eles são representados à esquerda do zero. Veja aqui esse segmento vermelho aqui, começa no zero e termina no S. O segmento azul começa no zero, termina no R, certo? E quando eu pego R mais S, então eu pego esse segmento aqui, coloco aqui à esquerda do ponto R, né? E aí esse ponto final do segmento resultante, quando eu uno os dois, isso é R mais S, tá bom? Lembrando que os dois são negativos, tá bom? Então, quando eu faço R mais S, o comprimento do resultado vai ser exatamente módulo de R mais módulo de S. Então, quando os dois têm o mesmo sinal, nota que vale a igualdade aqui. Então, de fato, você tem o igual aqui, quando os dois têm o mesmo sinal. Quando os dois têm sinais opostos, então vamos pegar aqui o S negativo, como está representado aqui, e o R positivo. Quando eu somo os dois, como eu estou tirando, eu estou fazendo uma subtração, na verdade, então esse pedaço vermelho vai cobrir aqui, né? Vai como se comesse um pedaço aqui desse segmento azul. Então, você fica com R mais S, lembrando que aqui o S é negativo. Então, o R mais S, o resultante vai ser esse segmento menorzinho aqui azul, e o comprimento dele vai ser módulo de R menos o módulo de S, tá bom? Observa que menos módulo de S é o próprio S, porque o S é negativo. Então, você tem aqui a distância de 0 até R mais S é módulo de R menos S menos módulo de S. Claro que isso é menor do que módulo de R mais módulo de S. Então, também respeita essa desigualdade aqui, tá certo? Então, nesse caso onde eles têm sinais opostos, o módulo de R mais S, ou seja, a distância de R mais S até o zero, vai ser igual a módulo de R menos o módulo de S, e isso é menor do que módulo de R mais módulo de S. Bom, eu vou comentar rapidamente sobre o módulo da diferença. Primeiro que, se você fizer, como eu fiz nos slides anteriores, e interpretar geometricamente o módulo de R menos S, você vai ver que o módulo de R menos S nada mais é do que a distância entre o R marcado na reta real e o S, certo? Então, esse módulo vai ser a distância entre R e S. Outra coisa que a gente pode fazer uma justificativa semelhante ao que eu fiz no slide anterior é que o módulo da diferença entre os módulos de R e S, isso vai ser maior ou igual do que o módulo de R menos S, tá bom? Então, você tem essa desigualdade. Se você quiser mostrar isso, você vai considerar a situação em que R é positivo e S é negativo, que os dois são positivos e que os dois são negativos, né? E você, considerando todas as possibilidades e analisando, você vai chegar a essa conclusão, tá bom? Então, essas desigualdades sobre o módulo, essas propriedades do módulo, a gente vai usar bastante quando a gente estiver falando da definição de limites. Limite é, de fato, o primeiro assunto da disciplina de cálculo. Então, até agora a gente fez uma breve revisão
do assunto de funções elementares, então do assunto lá do ensino básico. E a partir do próximo vídeo a gente vai começar a falar de limites, que aí sim é o assunto próprio da disciplina de cálculo 1. Então, até a próxima aula.